Olá, boa noite, a paz a todos. Chegando para a meditação na Palavra de Deus, lendo no Evangelho de Jesus Cristo, escrito por Marcos, capítulo 16, o versículo 15. Está escrito assim: E disse-lhes: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Esse é o texto que vamos meditar nesta oportunidade, falando sobre o Cristo do Evangelho. Quando o Senhor Jesus, após ressuscitar, ele reuniu-se com os seus discípulos e deu a eles a ordem, dizendo: Ide por todo o mundo, pregai o Evangelho a toda a criatura. Jesus deu um direcionamento certo e seguro qual era o seu propósito em enviar, ordenar os seus discípulos, seus seguidores, a darem continuidade à sua obra, tão somente pela pregação do Evangelho. E o que é Evangelho? Evangelho é boas novas, notícias alvissareiras, notícias que trazem a alegria a quem está triste, consolo a quem está aflito. E o Evangelho é a resposta de Deus às necessidades dos homens, da humanidade. Portanto, o Senhor Jesus veio com este intuito e propósito. E a vida de Jesus, sua vida, ministério, a obra que ele fez, tudo isto compõe-se no conteúdo do Evangelho. É onde Jesus se revela, Jesus se descobre diante das pessoas, trazendo a eles a experiência dele com Deus o Pai, para o conhecimento da humanidade, com a promessa de Deus de, ao salvar, levá-los para viver com ele também por toda a eternidade. Então, quando nós encontramos os evangelhos, o Cristo do Evangelho, nós observamos que cada evangelista, ele preocupou-se com um ponto de vista relacionado a Jesus, e aquele evangelho escrito foi focado naquele aspecto da vida do Senhor Jesus. Não são 4 evangelhos, são 4 evangelistas, porém, cada um com a visão que lhe foi dada a respeito do Senhor Jesus. Porque todos os 4 evangelistas falam do mesmo Jesus. Jesus, quando diz pregar o evangelho, diz: ide pregai os evangelhos. Não, ele falou: ide pregai o evangelho. Então só existe um evangelho verdadeiro, ele é único, é o Evangelho de Jesus Cristo. Portanto, através dos evangelistas, os pontos de vista de cada um explorando um aspecto para trazer a realidade às pessoas. Mas nós precisamos observar que antes de nós atentarmos para este ponto tão importante relacionado com os aspectos que os evangelistas procuraram focar na pessoa de Jesus, nós vamos encontrar, quando Mateus, o evangelista, escreve o seu livro, o Evangelho de Jesus, que leva o nome de Mateus, por ser ele o escritor. No capítulo 1 e no versículo 1, ele diz: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. É com estas palavras que Mateus começa a escrever aquele evangelho, trazendo os fundamentos, a linhagem por onde percorreu a promessa de Deus dada a Eva no jardim do Éden, por ocasião da transgressão do pecado,
e do julgamento que Deus fez ali, Deus prometeu que da semente da mulher nasceria uma semente que esmagaria a cabeça da serpente. Isto foi se passando ao longo de gerações por descendências que estavam no plano e no propósito de Deus, por onde haveria de vir ao mundo o seu Filho, o Senhor Jesus Cristo. E esta genealogia de Jesus, ela passou por tantas pessoas. E os dois principais, que Mateus foca aqui, porque ele escreve para um público que depois nós vamos definir. Então ele diz que Jesus, genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ele começa com este sentido. Tanto Abraão como Davi, eles morreram. Os seus nomes, os seus feitos, ficaram marcados na história. Mas o Cristo do Evangelho, ele é o Cristo da história. A história passa, mas Cristo não. Ele permanece. Todos quantos viveram, morreram. Mas o Cristo apresentado no Evangelho é um Cristo vivo. Ele, na verdade, foi morto, sim, sepultado, mas ressuscitou ao terceiro dia para nunca mais morrer. Portanto, o Cristo do Evangelho é o Cristo da história. Tanto é que, pelo seu nascimento, a história se divide antes de Cristo e depois de Cristo. Então veja o poder da pessoa de Jesus Cristo em influir na humanidade, no antes e no depois. Isto marcou a história antes de Cristo e depois de Cristo. E até hoje é assim, nos documentos oficiais, no ano tal do nascimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isto porque ele marcou a história. É o Cristo da história. Não é um Cristo morto, mas é um Cristo vivo. É um Cristo poderoso. Poderoso para salvar, poderoso para perdoar, para libertar, para curar, para santificar, para guiar aqueles que nele depositam a confiança. Este, então, em primeiro lugar, é o Cristo da história. A história não tem como apagar o Senhor Jesus Cristo do seu centro. Ele é o centro da história na humanidade. Então, Jesus Cristo, ele é o Cristo da história. O segundo ponto que nós observamos, e ainda neste primeiro ponto, falando sobre filho de Davi, filho de Abraão, é que ele, então, passou pela linhagem destes homens. Um rei e um patriarca, um profeta, Abraão. Mas, em segundo lugar, ele é o Cristo de Deus. Então, Cristo dos Evangelhos é o Cristo de Deus. Ele partiu de Deus, ele veio de Deus, realizou a vontade de Deus e voltou para Deus. Quando Marcos escreve o seu Evangelho, no capítulo 1 e no versículo 1, ele deixa registrado as seguintes palavras: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então aqui observamos que o Cristo do Evangelho é o Cristo de Deus, que veio de Deus para socorrer e salvar a humanidade. Já vimos que ele é o Cristo da história, ele não era, ele é. Em segundo lugar, ele é o Cristo de Deus, porque ele veio de Deus.
O Pai que me enviou, ele disse. Então ele é de Deus. Em terceiro lugar, quando nós encontramos também ainda em Marcos, no capítulo 1 e o versículo 14, diz que ele veio para Galileia pregando o evangelho de Deus. Ele veio com esta finalidade, para pregar, ensinar, curar, libertar, estabelecer a obra de Deus aqui na terra. Então, ele é também chamado o Cristo da pregação. Ele veio para pregar. E que pregações maravilhosas, que ensino impactante foram aqueles ministrados por Jesus diante dos seus discípulos. Fosse no templo, fosse na sinagoga, fosse à beira-mar, fosse na casa das pessoas, não importava. Aonde ele estivesse reunido, ele estaria aproveitando bem todas as oportunidades para pregar o evangelho. Então, em terceiro lugar, ele é o Cristo da pregação. E por ser o Cristo da pregação, que veio trazer aos homens a mensagem de Deus, e a pregação dele foi uma pregação que não destoava daqueles que vieram antes, chamando a humanidade ao arrependimento para o encontro pessoal com Deus. Então, em Jesus, este evangelho alcançou o seu ponto máximo, o seu clímax. Por isso que quem prega deve pregar o evangelho de Jesus Cristo. Ou seja, deve pregar a respeito de Cristo, falar de Jesus para as pessoas. Qualquer outra coisa que se pregar que não se foque na pessoa de Cristo, não é o evangelho verdadeiro. Pode ser qualquer outra coisa, menos o evangelho que Jesus ordenou que fosse pregado a toda a criatura. Então ele é o Cristo da pregação. Tanto Mateus quanto Marcos, Lucas e João vão apresentar detalhes em várias oportunidades aonde Jesus estava pregando. E quando Jesus começava a pregar, as multidões se reuniam à sua volta. Elas eram atraídas com a palavra de Jesus. Quando ele chegava em Cafarnaum, numa casa, num local, diz que as pessoas vinham, as multidões, que nos lugares já não cabiam mais ninguém. De tanta pessoa que tinha ali. O interesse por ouvir Jesus e a realidade de que a pregação de Jesus tocava profundamente o coração daquelas pessoas. Quando nós olhamos o teor da pregação de Jesus, nós sentimos nos dias atuais uma falta muito grande desta pregação sincera, simples, pura e verdadeira, que toca realmente o coração das pessoas. É preciso voltar a pregar debaixo da dependência de Deus, capacitado pelo Espírito Santo, com o coração contrito e quebrantado, totalmente disponível nas mãos do Senhor, para que a palavra toque vidas e desperte-as para a salvação. Então, o Cristo do Evangelho é o Cristo da pregação, em terceiro lugar. Em quarto lugar, o Cristo do Evangelho é o Cristo do reino. Jesus veio propagar a respeito do reino de Deus. Quando ele começou a pregar, ele disse: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Passado algum tempo, ele disse: o reino de Deus está entre vós. Ele não vem com aparência exterior, mas ele está dentro de vós. Então, o Cristo do Evangelho é o Cristo que trouxe a realidade do reino de Deus e dos súditos que participarão dele.
E o próprio Jesus, quando em conversa com Nicodemos, ele disse: se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Segunda vez ele disse: se não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus. Então a porta de acesso para o reino de Deus, que Jesus veio anunciar, é através do novo nascimento, a regeneração, nascer da água e do Espírito. Então este é o Cristo do Evangelho que nós encontramos aqui. É o Cristo do reino, que veio para proclamar e anunciar. Ele disse: o tempo está cumprido e é chegado o reino de Deus. O reino de Deus. Que os discípulos, em dado momento, pensaram que era um reino político, um reino da terra. Mas isso não. O meu reino não é deste mundo. Então é o reino de Deus. É o reino dos céus. Este reino que o Senhor Jesus também veio proclamar. Então, cumprindo assim os sinais dos tempos, os avisos de Deus, as profecias várias que ele trouxe através dos seus representantes na terra. Agora, quando Jesus chega, ele disse: é chegado a vós o reino de Deus. Então, em Jesus, como é um reino, existe um rei e existem os súditos. Jesus é o rei e os seus discípulos são os seus súditos, aqueles que estarão à sua disposição, que são os redimidos, resgatados pelo sacrifício maravilhoso do Senhor Jesus. Então, em quarto lugar, o Cristo do Evangelho é o Cristo do Reino. E em quinto lugar, o Cristo do Evangelho é o Cristo da experiência. Ele deu-se a conhecer diante das pessoas. E quando observamos em Lucas 1:4 diz: para que conheça plenamente a verdade das coisas. Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. É Jesus quem é a verdade. Porque ele disse: o Filho vos libertar. A verdade liberta e o Filho liberta, então o Filho é a verdade. Então o Cristo do Evangelho é o Cristo da experiência. Todos nós temos uma experiência pessoal com Jesus, pela qual ele nos atraiu, nos trouxe a si, nos libertou e transformou, e nos capacitou para servi-lo aqui na terra, conforme estamos fazendo dentro daquilo que recebemos de Deus para servi-lo com graça, com alegria, com satisfação, com comprometimento. Então este é o Cristo do Evangelho. Quando Jesus disse: ide e pregai o Evangelho, é este o Cristo que nós temos que pregar. O Cristo da história. Precisa-se falar sobre essa história maravilhosa, que há um hino que diz: contai a velha história de Jesus. A história que já passou tantos séculos, ela é antiga, mas ela não envelheceu. Ela permanece com a mesma vivacidade, a história de Jesus. Então, Cristo, ele é o Cristo da história, o centro da história. Segundo lugar, ele é o Cristo de Deus. Terceiro, ele é o Cristo da pregação. Por isso que toda pregação pode começar em qualquer lugar, mas ela tem que ter o seu clímax, o seu ponto alto em Jesus Cristo. Em quarto lugar, ele é o Cristo do reino. Veio anunciar este reino maravilhoso
do Senhor nosso Deus. E por fim, em quinto lugar, ele é o Cristo da experiência. Então, estes pontos são importantes e necessários para que nós possamos observá-los e estarmos bem fixados nele para saber quem é o Cristo do Evangelho. Agora, eu disse a princípio que existem 4 evangelistas e cada um focou um ponto específico da vida de Jesus para apresentar às pessoas, visto que cada evangelista apresentou o Evangelho de Jesus para um determinado tipo de pessoas. Por exemplo, Mateus preocupou-se em apresentar o Evangelho, o Cristo do Evangelho, aos judeus. Portanto, quando ele apresenta o Cristo do Evangelho aos judeus, que ele é o Cristo da história, o Cristo do reino, o Cristo de Deus, o Cristo da pregação, o Cristo da experiência, ele é também o Messias. Então ele apresenta Jesus como rei. Jesus anunciou o reino, é o Cristo do reino, então ele é o rei. E Mateus pegou esta figura, Jesus como rei, e apresenta aos judeus Jesus como sendo o rei dos judeus. Por isso que o evangelho dele é chamado o evangelho do reino. Porque há um reino, há um rei, há súditos, há tudo aquilo que compõe o reinado. Por isso ele evocou os nomes de Davi e de Abraão na genealogia de Jesus, para dar significado e autenticidade à sua palavra, à sua maneira de apresentar a Jesus. Na figura, Jesus é apresentado como leão. Leão é o rei da selva. Jesus é o leão da tribo de Judá. Com esta conotação, ele apresenta o evangelho aos judeus, trazendo ou rememorando profecias de profetas do passado que profetizaram a respeito de Jesus e se cumpriram nele. Mateus traz isto e coloca diante das pessoas, mostrando este Cristo maravilhoso do Evangelho. Já Marcos, ele tem o olhar voltado para a obra, o serviço de Jesus. Então Jesus como servo, porque ele dirigia o Evangelho de Jesus para os romanos, onde havia muitos servos, muitos serviçais. Então precisava levá-lo na linguagem daquele povo para que eles pudessem entender. Então ele apresentou Jesus como servo, o servo que veio para fazer a vontade do seu Senhor. E como servo, Jesus veio não para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pelo mundo. A figura que Marcos apresenta de Jesus como servo é a figura de um boi, é o animal de carga, de trabalho. Jesus realizou um trabalho importante, maravilhoso e permanente. E nesta linguagem, Marcos consegue fazer-se entender e apresentar Jesus para os romanos. Lucas escreveu para os gregos que buscavam sabedoria. E ele enfatiza Jesus como homem. A palavra de Deus diz que ele é verdadeiro Deus e verdadeiro homem, porque ele humanizou-se e habitou entre os homens. Então Lucas apresenta Jesus como filho do homem. E como filho do homem, ele veio então para realizar a obra de Deus. E a figura que ele é apresentado é como homem. E os gregos entenderam esta linguagem de Lucas. Ela foi específica para eles. Já João
no seu evangelho, procura apresentar Jesus como Filho de Deus, Lucas como Filho do homem, João como Filho de Deus. A figura que se apresenta é de águia, que vive nas alturas. E ali nós encontramos a afinidade de Jesus com o seu Pai. Ele escreve para a igreja, para o povo que o serve. Eles entendem esta linguagem. Então esta é a razão de haver 4 evangelistas, porém um único evangelho, cada um apresentando um aspecto de uma maneira para alcançar um grupo específico de pessoas que pudesse então entender a mensagem a respeito do Senhor Jesus Cristo. Então este é o Cristo do Evangelho, que não se pode menosprezá-lo, mas nós encontramos Jesus na sua multitarefa, nas suas funções pelas quais ele se deu a conhecer. Então existem aí vários aspectos da vida de Jesus, conforme os evangelistas relataram e conforme eu disse há pouco atrás sobre estes 5 pontos relacionados ao Cristo do Evangelho, como ele marca, como a figura dele é eterna, ela não se desfigura, ela não perde o seu valor e a sua atuação, porque o Cristo do Evangelho é o Cristo vivo, é o Cristo poderoso. Ele apresentou-se a João na ilha de Patmos e disse: eis aqui o que fui morto, mas estou vivo para todo sempre. Jesus vive para sempre. E ele está assunto à direita de Deus o Pai, de onde ele veio realizar o seu trabalho. Terminado, ele voltou para o lugar de onde saiu. Então nós encontramos estas preciosidades que observamos na palavra de Deus concernente à pessoa de Jesus. Então, por isso, a ênfase, pregar o Evangelho, é pregar a Jesus Cristo, pregar a respeito de Jesus. Isto deve ser anunciado em todas as reuniões por onde o povo de Deus se reúne ou em qualquer encontro casual que tiver com as pessoas. Ao falar de evangelho, é necessário falar de Jesus. Se não falar de Jesus, não se falou de evangelho. Se não se falou de evangelho, ocultou o plano de Deus. Mas o Cristo do evangelho é um Cristo vivo, poderoso e eterno. E conforme observamos aqui, o Cristo do Evangelho, ele é o Cristo da história, primeiro lugar. Segundo lugar, ele é o Cristo de Deus. Terceiro lugar, ele é o Cristo da pregação. Quarto lugar, ele é o Cristo do reino. Quinto lugar, ele é o Cristo da experiência. Então, tudo isto podemos usufruir na vida de fé e comunhão, desfrutar desta salvação poderosa na nossa comunhão com Jesus e apresentar este evangelho genuíno e poderoso, com o qual Paulo disse o seguinte: porque não me envergonho do evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Este evangelho poderoso, que traz resultados permanentes na vida das pessoas, foi a ordem que Jesus deixou. Ide pregai o evangelho a toda a criatura. Se encontrar aos judeus, pregue na visão de Mateus. Se encontrar os servos, pregue na visão de Marcos. Se encontrar os gregos à busca de sabedoria, pregue o Cristo como sendo
o Filho do Homem. E se pregar à igreja o evangelho, pregue, apresente-o como Filho de Deus, conforme João deixou registrado. Então, de todas as maneiras, o evangelho deve ser pregado. E a razão maior do evangelho é a pessoa central. Jesus Cristo é o centro do evangelho. Portanto, preguemo-lo a tempo e fora de tempo. Procuremos, de todas as maneiras, anunciar a Jesus Cristo, o Cristo do evangelho, como aquele que marcou a história, aquele que veio de Deus, aquele que trouxe a pregação, aquele que apresentou o reino e aquele que abre-nos experiências poderosas e enriquecedoras para a nossa vida. Vivendo, pregando e anunciando o Cristo do evangelho, estaremos cumprindo a determinação deixada pelo Senhor Jesus, porque um dia ele nos chamará e vai dizer-nos: eu ordenei a vocês que pregassem o evangelho. Vocês o pregaram ou vocês o ocultaram? O que haveremos de responder naquele dia? Que possamos pregá-lo e que possamos, quando interrogados, dizer: pela graça e misericórdia de Deus, nós tivemos o comprometimento de pregar o evangelho e o Cristo do evangelho. Este é o nosso dever. Assumamo-lo com responsabilidade e que o nome do Senhor seja glorificado através da pregação que faremos do Cristo do evangelho. E que Deus continue abençoando-nos em Cristo Jesus, não só hoje, mas para todo sempre. Amém.